Livro de Mateus, capítulo 26 e o verso 37, com o tema 10 fases do sofrimento de Cristo pelos pecados de toda a humanidade. Livro de Mateus, capítulo 27, o verso 37. Livro de Mateus, capítulo 26 e o verso 37 diz assim: E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Fixe seus olhos, coloque a mão no seu coração, vamos orar. Soberano e eterno Deus, Pai Criador dos céus e da terra, chegamos neste momento ímpar da Tua Santa Palavra, Deus. Senhor, eis aí a Tua noiva, Tu, Senhor, os a conheces. Deus, que eu venha diminuir, o Senhor venha crescer. Pai, Tu és aquele que vive e reina para todo sempre. Que eu venha desaparecer, Pai, e o Senhor venha aparecer. Eu tenho certeza que a Tua Santa Palavra ela não cai no chão, tem a direção certa. Abençoe a cada ouvinte, Pai, nesta hora. Nos ensine, que nós possamos ficar edificados, Senhor, estar alegre. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, lemos um texto abençoado das Escrituras Sagradas, lembrando sempre, falando sempre do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, querido. Lemos o texto onde diz, em nossos entendimentos, a primeira fase, ou Cristo começou a entristecer-se no Getsemane, querido. No Getsemane ali tinha um lugar no monte das Oliveiras, que havia um jardim, e Jesus costumava orar muito ali, nesse jardim. Jesus orava muito. A Bíblia nos ensina que Jesus passava muitas noites de orações. Quando começou o seu ministério, ele subia ao monte das Oliveiras, no Getsemane ali, não tinha um lugarzinho. Todos nós que oramos temos um nosso lugarzinho, né, de oração, nosso lugarzinho que a gente começa a contar nossas histórias com o Senhor. E lembrando aqui o sofrimento físico e espirituais de Cristo, começaram ali no Getsemane, querido. Se o seu suor tornou-se em sangue, sob grande pressão, os pequenos vasos capilares das glândulas romperam-se e misturou o seu suor em sangue. Querido, isso é muito profundo. Pense comigo, Jesus no Getsemane está ali. Então chegou Jesus com ele a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Cristo levando os dois filhos ali de Zebedeu, que tinha mais chegado àquela intimidade de Pedro ali, né? E Jesus levara, andando com ele, deixou o discípulo um pouquinho mais distante, de repente veio com mais dois, o mais chegado, encostava ali. E Jesus começou a se entristecer. Pense num Jesus triste, a lembrar da humanidade, dos milagres
a qual ele tinha operado na vida de muitos. Querido, Jesus se desvaziando de sua glória, vindo à terra, ou tendo um diálogo com o Pai. A Bíblia não fala sobre isso. Mas o Pai, um pensamento meu, o Pai dizer, vai filho, puro, santo, perfeito, falar. Desça lá pela humanidade. Desça. Jesus operou milagres. Jesus, quando nasceu na terra, querido, parou-se tudo. Porque foi o maior espetáculo da terra. Muitos até dizem que o maior espetáculo da terra é o carnaval. Outros dizem que é a Copa do Mundo. Outros dizem que é o Natal. Outros dizem tudo tão simbólico. Mas o maior espetáculo da terra foi o nascimento de Cristo. E vai vir um outro que é maior também, o arrebatamento. Mas o nascimento do Rabboni, o nascimento do próprio Senhor, o Salvador da humanidade, foi um momento ímpar, querido. Os anjos, o céu parando. Querido, que momento maravilhoso. Jesus, na sua caminhada, vivendo seu período na terra, a Bíblia dá um esquecimento, vai ser melhor dizendo, do que Jesus passará, a gente não sabemos. Mas quando ele tem uma certa idade, ali jovem, um período já passando para a adolescência, ele está ali num templo, né, ensinando, falando do Deus Todo-Poderoso. Passar a outro período de esquecimento, a Bíblia não menciona, e aparece o Messias, o Rabboni, com seus 30 anos para começar o seu ministério. Jesus, quando começa o seu ministério, que começa a operar o milagre, o primeiro milagre que foi nas bodas, né, de Caná, na festa ali, Deus operou o primeiro milagre. Deus operou vários milagres, nosso Senhor Jesus operou vários milagres, querido. E quando estava chegando a hora que Jesus partiria para a glória, mas viria um sofrimento sobre ele, muito forte. Viria sobre o nosso Senhor, querido, um sofrimento a qual, costumo dizer, nenhum homem, ele passará por este sofrimento ao qual o Senhor Jesus passou. Muitos já sofrem na terra. Muitos já sofreram com respeito. Eu falo sobre isso na época de Hitler, quando muitos homens ali dentro daqueles trem, né, cargueiro, dentro daqueles trem que eu costumo dizer fúnebre, que é terrível, que muitos estavam sendo levados para ser mortos. Querido, é muito profundo. Homens e mulheres que viveram o período de escravidões. Temos que ter um respeito por pessoas que passaram por momentos difíceis, terríveis, mortes horrendas. Temos que ter o respeito. E eu falo isso com respeito, mas bem sei que nenhum homem, querido, nenhuma mulher passou e nem vai passar, nem esses que estão para nascer, o que o nosso Senhor Jesus passou, querido. E levando consigo aqueles dois ali, os discípulos. E então Jesus ali disse, disse-lhe, a minha alma está cheia de tristeza, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Querido, bem sabemos que quando Jesus ia lá e orava que voltava, e encontrava os discípulos no sono, na carne. Jesus estava triste. A Bíblia diz aqui. Pensamento do meu Jesus é dizer, vocês não velam por mim nenhuma hora. Vocês não oram por mim, Cefas. Cefas, vele por mim. Ore, pois estou sendo entregue.
Eu estou me entregando por amor à humanidade, por amor a vocês. E vocês não veem que Jesus estava triste. Bem sabemos que quando um homem ou uma mulher está passando por momentos difíceis na terra, que é um ombro amigo, que é alguém que chega e dê um abraço e diz: estou contigo nessa hora, estou contigo nesse momento, e você não vai passar só. Jesus, ele deixa os discípulos lá embaixo e de repente ele vai caminhando e traz ali mais dois com ele, vai. Para que ali naquele momento Jesus está dizendo para ele, estou triste, a minha alma está angustiada, cheia de tristeza, está até a morte, ficai aqui, vigiai comigo. Jesus, ele sabe tanto disso, que o homem e a mulher precisam tanto de um ombro amigo nos momentos difíceis, que ele disse: eu vou enviar o Consolador, eu vou enviar o Paracleto, que vai te entender, que sabe o que você está passando, que sabe das lutas, das batalhas, das pelejas. Ele te entende por dentro. O homem não só entende o outro por fora, mas o Espírito Santo te conhece por dentro e por fora, filho. Por isso que eu te digo, não desista jamais de Cristo, porque Ele jamais desiste de você. O nosso Senhor, o Salvador, Ele jamais desiste de você. Errou, falhou, caiu, pecou, Ele te ergue, te levanta e te coloca de pé de novo. Mas Ele não desiste, Ele não aceita que você pare e retroceda. Ele não aceita, porque Ele ama demais. Ele ama demais o homem, a mulher, você, eu, sua família. O amor de Cristo é um amor ágape, diferenciado de qualquer tipo de outro ou outrem. Amor é o amor de Cristo. De repente o suor dele se transforma em sangue, querido. Imagine a angústia do Rabonia. Imagine, pense comigo, primeira fase de sofrimento, ele ali orando, ele ali dizendo ao Pai: está chegando a hora, é este o momento, eu vou me entregar por amor à humanidade, eu vou me entregar por amor aos meus, eu vou me entregar pelos homens que estão na terra, porque o inimigo ele não tem poder sobre ele. Eu, o Senhor, vos dou poder, mas eu, o Senhor, estou me entregando, porque Jesus, ele disse, não é a morte que tinha poder sobre ele. Jesus, quando estava no período ali ensinando, quando viu os doutores da lei, os fariseus e os escribas, aquela tribo que estava ali queria apedrejá-lo, ele dizia isso aí, e dizia: não é chegada a minha hora, não é chegada a minha hora. E de repente, quando chegar a hora dele, ele diz: eu vou-lo dou a minha vida. Qual é o amor maior? Não tem, querido. Ele deu a vida para a humanidade. Ele deu a vida por mim, homem falho, e Jesus perfeito. De repente, neste momento, ele triste ali, se entristecendo, se compalindo, triste. De repente o suor se transforma em sangue, querido. Imagine o suor em sangue. E a segunda fase do sofrimento do Messias, de Cristo, se encontra em Mateus capítulo 26, querido. E o versículo 67 é profundo. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros
e outros esbofeteavam. Depois de sua prisão à noite, e o abandono, querido, é forte demais. Pelos discípulos, porque abandonaram. Quantos? A gente observa que no momento de felicidade, no momento onde a humanidade aplaude, no momento que está na festividade todos abraçam, mas no momento do sofrimento, no momento que é levado, no momento que vai ser entregue, no momento que é morto, ou se alguém o levantar, falso testemunho, quero ver quem está ali do lado. É este o momento que a pessoa está apanhando, a pessoa está sofrendo. Antes os discípulos estavam lá, não, Senhor, jamais abandonarei. Pedro disse. Pedro falara, Senhor, não, estarei contigo. Também sabemos que teve um período que Pedro foi lá e cortou a orelha de Malcom, sacerdote. E Jesus, botou de volta. E Jesus, não é assim, Pedro. Se a gente olhar, até então Pedro estava junto. De repente aconteceu o que negou. O que acontece também? Mas nesse momento os discípulos já tinham abandonado, já não estava mais com a Rabboni. E Jesus se entregando para que se cumprisse, sabemos as escrituras, mas ele se entregou. E o discípulo já não estava mais ali e conduziram Jesus perante a Caifás. Olha, querido, é muito profundo. Eles zombavam dele e batiam na face de Cristo, cuspiram nele, cuspiram-lhe no rosto e davam um murro, e outros os bofeteavam dizendo, é réu de morte, é réu de morte, querido, réu de morte. Querido, eles estão dizendo, esse aí tem que morrer mesmo. Não é para estar vivo. Eles diziam, tem que morrer, batiam, cuspiam na face do mestre. Imagine Jesus olhando, fitando. Não sabes o que fazem. E os homens, quanto mais bate, e interessante, quando a pessoa se cala, que não demonstra o grito de dor, que não esboça a reação, quem está ferindo quer ver alguma reação, quer ver. E quando a pessoa apanha, quando ela grita, é um período, é um momento do grito, que até aquela dor ela cessa. Mas você apanha calada, a dor ela é contínua. Parece que não cessa. E aquele que está ferindo, está batendo, está esbofeteando, ele quer ver a reação de quem está apanhando. Ele quer ver se aguenta. Muitos até não vai aguentar. Dá de novo. Bate de novo. Não é possível que não tenha reação. E Jesus calado. E Jesus, e quem está batendo quer ferir mais ainda. O sofrimento é maior. A agonia é maior. Jesus calado, porque tinha que se cumprir o abandono dos discípulos. Imagine Jesus falando, eu amo tanto, e para o cumprimento da palavra de Jesus ali, Jesus tinha separado os 12, Jesus tinha separado, tinha operado o milagre. Muitos no momento ímpar chegavam e encostavam a cabeça aqui, ó, no peito do Rabboni, e contavam a história. Imagina a caminhada do Rabboni, Jesus andando, e eles observando, estamos andando com o próprio Deus. Ele nos escolheu, Ele nos abençoou, Ele nos separou. Na vida deles, é mesmo assim na sua. Não pare na caminhada. Não desista. A terceira fase do sofrimento de Cristo, querido, se encontra em Mateus capítulo 27, o verso 2.
é forte demais. E manientando, o levaram e entregaram aos governador Pôncio Pilatos. Jesus estava exausto, querido. Ele já tinha sido açoitado. Ele já tinha sido esbofeteado. Jesus, ele já tinha sido cuspido, querido. Jesus, ele já tinha apanhado tanto num período ali, e levava para um lado, leva para o outro. E o povo, quando Jesus já tinha sido açoitado, o povo falou: solte Barrabás e açoite Jesus. Estou simplificando. Solte Barrabás. E novamente Jesus foi entregue para ser açoitado, para ser crucificado. Porque no período que leva ele, batem. Os homens não paravam. Os homens não paravam. Foi a humanidade que mandou soltar a Barrabás e mandou crucificar a Cristo. Imagine o reino celestial observando esse detalhe, essa cena. Os anjos, as miríades, até os anjos, querido, pensamento meu, um comunicando com o outro, eles não entendem. Eles não entendem. Imagine um amor, querido, sei, de um ser desse, de repente indo para um lado e para o outro, olhando para o pai. Eu quero descer. E o pai, não, tem que se cumprir. É profundo, é um pensamento, é profundo. A humanidade ali naquele período gritava: solte Barrabás, crucifique-o, o Cristo, crucifique-o. E a quarta fase do sofrimento de Cristo, querido, Mateus, capítulo 27, o versículo 26. Então soltou-lhe a Barrabás e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. Querido, lemos outra hora que quando o açoitavam, tinha ali aquele chicote, né? Pedaço de metais, de ossos. Muitos que era preso, é interessante que o açoitamento romano, a vítima era despida e presa por uma coluna, ou então ela ali ficava sobre um tronco, com as mãos atadas. Nela, o instrumento de tortura consistia num curto cabo de madeira, querido. Querido, é muito profundo. Imagine a pessoa ali travada, segura, sem poder remexer, sem poder ter reação. Muitas das vítimas não aguentavam, morria ali mesmo. Foi aquilo que eu falei, quando os homens vinham e dava, os homens aplicando nas costas, apontando os golpes, era um negócio terrível, querido. E dois algozes ficavam, plá, plá, não parava. Muitos não aguentavam o sofrimento, caía ali mesmo, morria. Porque era muito profundo os cortes. A dor era intensa, querido. Cada açoitada que tinha dali, que davam, como era pedaço de ossos, de metal, aquele negócio todo, quando batia, arrancava. Imagine uma dor. Imagine uma tortura pavorosa, querido. Imagine o povo assistindo, ensandecido, aqueles homens dando, e Jesus calado. Quem é que suportaria uma dor dessa? Era uma tortura tão forte ao fato de Jesus não poder levar a cruz. É interessante,
Porque o sofrimento foi tanto que teve um período que ele soltou ali. E veio o Cirineu, veio aquele homem ali. Foi lá, ajudou o sofrimento. Vem aquele homem ali, ó, junto, porque o Romano pegando, vem ele, pum, leva junto. Foi tanto sofrimento ali que o Rabboni soltou. Que era muito forte, os algozes dava. E não parava muitos. Que era réu, que era açoitado, não aguentava. Ai, que coteada. Por amor à humanidade, Jesus sofreu. A quinta fase do sofrimento de Cristo, Mateus capítulo 27, e o verso 28 e 29, querido. Diz assim: logo os soldados do governador conduziram a Jesus à audiência. Reuniram junto dele toda a corte, despedindo, cobriram com uma capa escarlate. Querido, era um período que as mãos de Jesus o puseram em meio à tropa romana. E os soldados colocaram uma capa sobre ele, por um caniço em suas mãos, e uma coroa de espinho na sua cabeça. Os soldados escarneciam dele e batiam no seu rosto, e na cabeça, fazendo penetrar profundamente o espinho no couro cabeludo. Os homens batiam e pegavam o espinho dele, que estava na cabeça, que não era dele, e apertavam. Muitos até batiam. Não cessava, querido. Os homens estavam tão furiosos que, para ver se tinha uma reação do Nazareno. E Jesus calado. Aí eu pergunto, será que nós sofremos o que Jesus sofreu? Aí eu pergunto, querido, será que vale a pena você esquecer que Cristo te ama e buscar as coisas a qual Cristo, nosso Senhor, está distante? Porque Ele está bem pertinho de você. Se a gente olhar o sofrimento a qual nós passamos, não se compara o sofrimento a qual Cristo, querido, com Cristo, nosso Senhor, Ele estava esgotado fisicamente, querido. Já tinha açoitado, fizeram tudo com Ele. De repente leva a cruz até chegar lá. Imagine se a gente analisar a sétima fase do sofrimento de Cristo. Capítulo 27 de Mateus e o verso 35, levando crucificado, repartiram a sua veste e lançaram sobre o sorte, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas, e repartiram entre si as mesmas vestes, sobre a minha túnica lançaram sorte. Querido, o Gólgota, na cruz, Jesus sobre ele estendia os seus braços ao longo dos braços da cruz, e pregaram um cravo de ferro quadrado e pesado, que atravessava a sua mão ou punho, primeira mão direita, de segunda esquerda. Querido, é muito profundo. Imagine um cravo pesado, os caras batendo. E a cruz não era de Cristo, era maior, né? E esticaram, deslocaram o braço do Salvador, para que coubesse, para que desse. É muito profundo. E cravaram os seus pés.
e cravaram as mãos no madeiro. Puro, santo, imaculado, perfeito, morreu por mim e por você. E a morte do Senhor Jesus foi uma morte de sofrimento. Tamanha dor, tamanho sofrimento. Imagine os homens pegar a cruz. E o interessante, que o próprio homem, quando ele era acusado, ele que levava a cruz. Cristo estava levando a sua cruz ali, ó. Levando a cruz a qual os soldados iam pendurá-lo. É difícil isso, a gente parar para analisar. Muitos já sabendo que vai morrer, já entrega. Eu não faço mais nada. Quantas histórias a gente já ouviu de pessoas que chegaram naquele... Pedia. De repente, quando vê, abaixava a cabeça. Muitos queriam ter diálogo para levar para um canto. Eu ouvi as histórias de homens no Oriente Médio, nessas religiões que lá se encontram. Hoje, homens que torturam pessoas, que matam pessoas, degolam pessoas ali. Quando a gente vê uma cena, se depara com uma cena, parece que a pessoa está tranquila. Parece que a pessoa está ali anestesiada. E eu me aprofundando, eu comecei a buscar, querendo entender. E de repente eu vi algo, uma pessoa disse, que se repetia a cena. Os homens levavam, cobriam muitos às vezes de capuz, né? Aí botava a pessoa de joelho, gravava um vídeo e depois terminasse de gravar no vídeo, voltava com a pessoa. E nisso tinha um período, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então a pessoa pensava o quê? Estou me levando e vou voltar de novo para me deixar preso. Mas chegava uma hora que nem a pessoa pensava. De repente, naquela hora a ordem já estava dada, a pessoa, ele fazia o que fazia. Quando eu vi a história, muitos, quando a gente pensa que está ali, porque já tinha se repetido a cena com a própria pessoa. Eles levavam e traziam. Levavam e traziam. Quando chegava aquele momento ali, a pessoa pensava que ia voltar, aí eles iam e matava a pessoa. Por isso que tem vídeo que a gente vê que parece que... Mas no caso de Jesus, não. Jesus já estava sendo levado e não ia voltar mais. Ele próprio estava levando a cruz e nisso caminhando para subir o monte. Querido, imagine. Já tinha sido açoitado. Já tinha sido de tudo ali, porque os homens davam. Os algozes davam valendo. Era sem pena. Sem misericórdia. Foi aquilo que eu falava. Cristo, ele não esboçava a reação. Ele não gritava. Ele não falava. Ele só... Querido, imagine a dor. Imagine a dor a qual Cristo passou por mim e por você. O nosso Senhor, o Salvador, aquele que vive e reina, se esvaziou. O céu parou, querido. Imagine o reino do céu, o celestial olhando, reino da estrela comemorando. E o inimigo querendo ver o esboço, que é o mundo espiritual. E o inimigo faz, o inimigo usa para que veja a reação de Cristo, para que Cristo falasse alguma coisa, gritasse, para que... E ele calado, ovelha muda, levado ao matadouro. Quando acontecer cenas de repente, são os homens, ó, vou passar de repente morrer. Cristo, quando estava sendo levado, não tinha mais como retroceder. Era para que se cumpra, por amor à humanidade, por amor dos seres humanos, por amor a mim e a você. O nosso Senhor,
Jesus! A oitava fase do sofrimento de Cristo foi Mateus, se a gente analisar. Capítulo 27, o verso 39. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça. Que isso? Imagine, morreu. Infelizmente a frase é difícil até de dizer. Merecia. Era tarde. Já era tarde. Quando se fala isso porque a pessoa cometeu tais crime, e muitos até dizem, já era tarde. Imagine Jesus lá e o povo passando. Agora Jesus cheio de ferimento e coberto de sangue, querido, é forte. Um espetáculo patético aos olhos deles lá, ó. O povo que assistiu Atos são, agora que é profundo. Muitos até dizem que era tão forte que os homens que passavam ficavam. É verdade, era para ter ido. E os que passavam blasfemavam. Esse aí tá aí. Já era para ter ido. É esse aí mesmo. O rei dos judeus? O Salvador? Por que tá aí? E dizia, aí foi tarde. Era para ter ido. Demorou. Querido, foi o oitavo. Estou correndo. E a nona fase do sofrimento de Cristo, em Mateus, capítulo 27, o versículo 46, diz: e perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, lema sabachthani, isto é Deus meu, por que me desamparaste? E para nós encerrarmos, querido, a 10ª fase do sofrimento de Cristo, Mateus capítulo 27 e o versículo 50. Mateus capítulo 27, o versículo 50. Diz, e Jesus clamando em outra vez com grande voz entregou o Espírito. Jesus, o nosso Senhor, o Salvador. Medite nisso. Medite nisso esta manhã. Foi Ele que entregou a vida por você e por mim. Foi Ele que te resgatou, foi Ele que te separou, foi Ele que deu a vida por amor a você. Não desista jamais de sua caminhada com Cristo. Você que está distante, volte para Ele. Você que está fraco, o Espírito Santo de Deus está te renovando hoje. Está te lembrando o sofrimento, as lutas que você está passando. Não se compara as lutas qual o Senhor passou por mim e por você. Guarde essas palavras no seu coração. Jesus, Ele te ama. Jamais Ele quer te perder. Tu pertence a Ele. Tu faz parte da aliança com Ele. Tu faz parte da família dEle. Tu, o Senhor Jesus, Ele te escolheu. Não desista. Sinta a presença dEle aí agora. Jesus, Ele te separou, te escolheu desde o ventre. Não desista da tua caminhada. Não desista com os sonhos. O Senhor Jesus, Ele tem preparado para ti. Não desista. Não desista. Crave essas palavras no seu coração. Jesus, Ele é fiel. Jesus, Ele te ama. Amém?